Faça uma breve apresentação com seu nome, anos de carreira, onde atua atualmente e formação. Meu nome é José Antônio, eu sou formado em Letras em Inglês pela Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Atualmente, eu sou professor da Rede Estadual de Alagoas. Eu trabalho na Escola Estadual Professora de Leus Oliveira da Silva. É uma escola em tempo integral. Então, lá eu já estou há 3 anos como servidor efetivo, mas nessa carreira da docência eu tenho mais de 10 anos trabalhando em escolas públicas, na rede privada também, e tanto como temporário quanto como efetivo. No estado, eu tenho 3 anos como efetivo em uma escola em tempo integral. Então, eu sou professor do ensino médio, atuo como professor de língua inglesa e também nas disciplinas do PALEI, que é o programa de ensino em tempo integral. Primeira pergunta: como você definiria a importância do professor na sociedade atual? A importância do professor, principalmente o trabalho, né, do professor, a figura do professor. Eu vejo o professor como uma autoridade. Essa é a forma com que eu vejo, né, embora nós saibamos que a sociedade, de forma geral, não enxerga assim, não reconhece o trabalho e o valor do professor, mas eu vejo o professor como uma autoridade educacional. E o professor exerce essa autoridade por meio do seu trabalho, formando, né, ajudando a formar seres humanos que vão tanto para o mundo do trabalho quanto para a sociedade. Então, esses seres humanos, eles precisarão dominar tanto habilidades técnicas, ali para exercer sua profissão, mas também habilidades humanas, como comunicação, colaboração, empatia, entre outras. Então, o professor, a importância do professor é muito grande, é uma responsabilidade muito grande em poder contribuir com essa formação humana. Segunda pergunta: como foi o seu início na carreira docente? O meu início foi é uma história um pouco engraçada. Eu, na época, eu tinha outro emprego, eu trabalhava como guarda municipal aqui em São Miguel dos Campos. Eu estava no segundo semestre do meu curso, e aí surgiu a oportunidade de pegar um contrato temporário pelo Estado. E aí, como a carência de professores é muito grande, né? Surgiu essa seletiva, eu participei, fui selecionado. E aí eu cheguei na escola, chama-se Misael Gonçalves, lá na Barra de São Miguel. E aí estava acontecendo jogos internos, eu cheguei com o meu encaminhamento, entreguei, me apresentei lá para a gestão daquela escola. E aí a direção, o pessoal disse, ó, professor, você já está aqui, então vamos começar a trabalhar já. Eu disse, vamos lá. Comecei já fazendo a chamada, aí eu peguei, já comecei a fazer a chamada dos alunos. Aí disse, ó, tá tendo jogos internos, mas é só essa semana. Semana que vem a gente já volta ao normal. Aí tudo bem. Na próxima semana, né, eu chego lá na escola e aí eu procuro a coordenação, né, para ver. Vamos ver aqui, coordenação, os planos, né? Vamos ver o plano de aula. Vamos ver como é que a gente faz. Ela disse, vamos. Mas primeiro vamos apresentar você para uma turma. Aí me levou lá numa turma de sétimo ano. Na época o Estado ainda tinha turmas de fundamental. E aí chegou lá, mais ou menos uns 50 meninos na sala. E aí chega lá, bom dia, turma! Bom dia! Aquela gritaria, aquele monte de aluno. Ele disse, ó, esse aqui é o novo professor de inglês de vocês, professor Antônio. Muito bem, professor, pode entrar. E me empurrou dentro da sala e fechou a porta. E aí eu disse, e os planos de aula? Ela não, correu, não, depois a gente vê os planos de aula. E eu fiquei lá, eu olhando para a cara dos meninos, meninos olhando para minha cara, e eu, e agora, o que é que eu faço? E aí, claro, deu tudo certo, né? Mesmo improvisado, mas deu tudo certo. Mas esse foi o meu início como docente, foi na base do improviso mesmo. Terceira pergunta: você já trabalhou em escolas públicas e privadas? Quais as diferenças e desafios existentes entre elas?
Desde 2012 eu trabalho nessa profissão, tanto escola pública quanto privada. Na escola pública eu tive mais oportunidades. Nas escolas privadas eu trabalhei poucas, mas em ambas eu acho que o desafio é um dos maiores desafios é a questão de o aluno querer estudar. É isso, eu estou falando de escola, tá? Então, assim, o interesse pelo estudo, ele está cada vez mais se perdendo. Os jovens não querem estudar, eles não entendem a importância do estudo, de buscar o conhecimento, não vê a importância disso para a vida deles. Estou falando de escola. Mas se a gente fala de sistema educacional, é mais a questão de estrutura, falta de condições, falta de equipamentos, salários injustos, porque assim pela quantidade de funções que o professor executa hoje e pelo excesso de trabalho, o salário não é justo, deveria ser um salário melhor. E aí ampliando isso ainda mais, falando da sociedade em geral, é a falta de reconhecimento mesmo, desvalorização, desrespeito ao professor, tanto de alunos, pais, políticos, sociedade de forma geral, ela não respeita o professor. Pergunta 4. Quais são, na sua visão, os principais problemas enfrentados pelos professores atualmente? Então, complementando é isso mesmo, é a falta de reconhecimento, é a desvalorização e o desrespeito ao professor. Quinta pergunta. O que poderia ser feito para valorizar de forma efetiva o trabalho do professor? Eu acho que uma coisa que nunca foi feita até então, ouvir o professor. Porque o professor ele nunca foi ouvido. Você vê que cada vez mais surgem políticas de governo que surgem com essa intenção de proporcionar uma vida melhor para os docentes, né? Nós estamos vendo agora nesse governo mesmo, mas o que deveria surgir, o que deveria haver, na verdade, eram políticas de Estado, né, e não de governo, políticas que se perpetuassem. E essas políticas, elas deveriam começar ouvindo os professores, porque do que adianta uma carteira bonita, mas vazia, né? Do que adianta descontos em hotéis, em cinemas, se a gente não tem um salário para ir até para viajar até esse hotel, para poder. Então, eu acho que deveria começar ouvindo mesmo os professores, diminuindo o abismo salarial entre os professores de educação básica e os da educação superior, do ensino superior, né? Porque existe esse abismo. Eu digo que existem duas profissões no Brasil. A profissão docente não é uma profissão só. Tem os professores de educação básica e tem os professores do ensino superior. E existe um abismo entre essas duas classes. Então, poderia começar ouvindo os professores, poderia começar olhando para essa parte aí salarial, e tentando diminuir esse abismo, né? Tentando minimizar isso aí. Acho que seria um bom começo. Sexta pergunta. De que forma a formação continuada pode ajudar a enfrentar os desafios da profissão? Essa é uma boa pergunta. O professor é um sujeito que está sempre estudando. Ele não vai parar de estudar, nunca. Então, a formação continuada, na verdade, ela já acontece, né? Independente de instituição, o professor, por meio dos seus estudos, da sua pesquisa diária para preparar a sua aula, para fazer aquele projeto pedagógico, ele já está estudando. Mas é importante, sim, que as instituições investam, né, em formação continuada, em cursos, de preferência que o professor tenha esse tempo para estudar dentro da sua carga horária, né, que ele não tenha que dividir esse tempo, por exemplo, entre as horas que ele tem que dar aula, que ele tem que avaliar o trabalho dele, dos alunos, enfim, entre uma infinidade de outras funções que o professor acumula. Sétima pergunta. O que significa ser professor para você em poucas palavras? Essa é difícil em poucas palavras, mas eu posso tentar. Eu acho que ser professor hoje
principalmente no Brasil, é ser um guerreiro, é ser insistente, é você lutar por um sonho que muitas vezes nem é seu. Muitas vezes o seu estudante, ele simplesmente ele não quer ele desistir dos sonhos, ele não quer lutar por aquele sonho, e você acredita muitas vezes muito mais que ele. Então, ser professor é sofrer, ser professor é ter que lidar com angústias, com frustrações, é você fazer um trabalho e você saber que provavelmente não será reconhecido. Mas quando você faz um trabalho, você tem consciência do seu papel, você faz o que você acredita que é o certo, você segue. Você segue o seu caminho, sabendo que você está fazendo a sua parte. E aí, se alguém não reconhece, se alguém não valoriza, o problema já não é com você, o problema é com aquela pessoa. Porque você sabe, você tem a consciência de que você cumpriu o seu papel. Esse é o seu papel, é ser professor, é ensinar e inspirar também com a sua história de vida. Oitava pergunta: que mensagem você deixaria para quem pensa seguir a carreira docente? Que pensem com sabedoria, que reflitam, vejam se é isso que vocês querem mesmo. Eu sempre faço 3 perguntas para os meus alunos, principalmente os alunos de terceira série do ensino médio. Quando eles estão ali escolhendo as carreiras, as profissões, faço 3 perguntas para eles. E tem que ser 3 sims. A primeira pergunta é: se imagine exercendo essa profissão. Você consegue fazer isso? Se você consegue, a sensação é boa, pronto. Se for sim, aí vamos para a segunda pergunta. Você já pesquisou como é que está o mercado, como é que está a faixa salarial dessa profissão? Você vai conseguir se sustentar levando em conta o seu, o seu nível, o seu padrão econômico, o seu padrão de vida hoje. Você vai conseguir se sustentar vivendo dessa profissão? Se for mais um sim, ótimo. 2 sims, vamos para o terceiro. A terceira pergunta é: você já pesquisou o mercado? Como é que está a oferta de vagas? Existem vagas, e no caso do professor, da profissão docente, existe sim. Essa daí eu posso afirmar de certeza. Então, caso sendo positivo, você tem 3 sims. Né? Caso não existisse vagas, você está disposto a buscar oportunidades em outros estados, em outros lugares? Se for sim, pronto, para as 3 perguntas, então eu digo que você está no caminho certo. Eu aconselho que você siga firme, sabendo que não é fácil, tá? Não é fácil. Mas quando você vê um aluno, uma aluna, alcançando os objetivos dele ou dela, sendo bem sucedido, realizando sonhos, reconhecendo, né, professor, professora, muito obrigado, você foi importante para a minha vida. Isso é gratificante. Esse tipo de sentimento não tem dinheiro que pague. Então, se você é uma pessoa que acredita nisso, que está buscando isso para a sua vida, então eu digo, o meu conselho para você é que você siga em frente, que você vai ser bem sucedido nessa profissão. E seja bem-vindo.